Olá, sou a professora Silvia Franco e nesse vídeo falarei de mínimo múltiplo comum. O mínimo múltiplo comum, também chamado de MMC, corresponde ao menor número inteiro positivo, diferente de zero, que é múltiplo ao mesmo tempo de dois ou mais números. A notação usada para representar o mínimo múltiplo comum é dada pela seguinte expressão, onde D é o MMC de A, B e C. E como encontrar o mínimo múltiplo comum? O método básico é escrever os múltiplos de dois ou mais números até encontrar o primeiro que é comum a todos os valores observados. Vejamos esse exemplo. Identifique os múltiplos de 2 e 4. Os múltiplos de 2 são 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 e assim sucessivamente. Os múltiplos de 4 são 4, 8, 12, 16 e assim sucessivamente. A intersecção dos dois conjuntos de múltiplos é dada pelos seguintes números: 4, 8, 12, 16. O menor número dessa intersecção é o 4, portanto, o MMC de 2 e 4 é o 4. Além do método básico, você também pode utilizar o método prático para calcular o mínimo múltiplo comum. O método prático se baseia na decomposição em fatores primos desses números. Existe um algoritmo que facilita o processo. Um número primo é um número natural, maior que 1, que não pode ser formado pela multiplicação de outros dois números naturais menores. Por exemplo, o 13 é um número primo, porque as únicas formas de escrevê-lo como um produto são 13 multiplicado por 1 e 1 multiplicado por 13. E essas duas formas envolvem o próprio 13. O algoritmo possui 4 passos. Veremos os passos a seguir. Para facilitar no entendimento do método prático, calcularemos o MMC de 10, 26 e 36. Resumindo, escolha um número primo que divida pelo menos um dos números. O resultado você coloca na próxima linha. Repita esse procedimento até que o resultado final seja igual a 1 a todos os elementos do conjunto. Para finalizar, escreva os números primos na forma de potência, mas isso não é obrigatório. A seguir, veremos algumas propriedades. A primeira propriedade informa que o MMC de dois ou mais números primos é o produto entre eles. O mínimo múltiplo comum de 2 e 3 é 6. Isso porque 2 e 3 são números primos. Portanto, nem precisa fazer a decomposição deles, basta multiplicá-los. Vamos para a segunda propriedade. Dados dois ou mais números em que o maior é múltiplo dos outros, o mínimo múltiplo comum é o maior dentre eles. 32 é igual a 4 multiplicado por 8. Então, o MMC é 32. A terceira propriedade informa que, ao multiplicar dois ou mais números por um outro número inteiro e diferente de zero, o MMC desse novo conjunto de números é o MMC dos números iniciais multiplicado pelo número que você multiplicou os números iniciais. Acho que você não entendeu nada. Fica mais fácil de entender se fizermos um exemplo. Sabemos que o MMC de 2 e 3 é 6. Vamos multiplicar 2 e 3 por 7. 2 multiplicado por 7 dá 14 e 3 multiplicado por 7 dá 21. Agora, calcularemos o MMC de 14 e 21 e verificaremos se o MMC de 14 e 21 é igual ao MMC de 2 e 3 multiplicado por 7. O MMC de 14 e 21 é 42. 6 vezes 7 é igual a 42. Ao dividir dois ou mais números por outro número inteiro e diferente de zero, o MMC desse novo conjunto de números é o MMC dos números iniciais dividido pelo número que você dividiu os números iniciais. Essa afirmação somente é verdadeira
se as divisões resultarem em números inteiros. Sabemos que o MMC de 8,32 é 32. Vamos dividir 8,32 por 2 e formar um novo conjunto de dados. 8 dividido por 2 é igual a 4 e 32 dividido por 2 é igual a 16. Agora, calcularemos o MMC de 4,16 e verificaremos se esse MMC de 4,16 é igual ao MMC de 8,32 dividido por 2. O MMC de 4,16 é igual a 16. Portanto, o MMC de 4,16 é igual ao MMC de 8,32, que no caso é 32, dividido por 2. Vamos ver algumas aplicações de mínimo múltiplo comum. Você está no cruzamento da rua Cerro Corá com a rua Pio XI e precisa atravessar as duas ruas para chegar na padaria Deola. Você sabe que os dois semáforos acendem juntos num determinado instante. Um deles permanece verde por 30 segundos e vermelho por 60 segundos, enquanto o outro semáforo permanece verde por 30 segundos e vermelho por 30 segundos. Calcule o número mínimo de segundos necessários para que os dois semáforos voltem a acender juntos outra vez. Sabe-se que o primeiro semáforo fica verde por 30 segundos e vermelho por 60 segundos, ou seja, ele demora 90 segundos para ficar verde novamente. O segundo semáforo fica verde por 30 segundos e vermelho por 30 segundos, ou seja, ele demora 60 segundos para ficar verde novamente. Precisamos encontrar um número que seja múltiplo de 60 e 90 para sabermos o número mínimo de minutos que os dois semáforos acenderão o verde juntos novamente. Para resolvermos esse exercício, precisamos calcular o mínimo múltiplo comum entre 60 e 90. O mínimo múltiplo comum de 60 e 90 é 180. Vamos transformar esse número em minutos. 180 dividido por 60 é igual a 3 minutos. Logo, a cada 3 minutos, os semáforos voltam a acender o verde juntos. Uma outra aplicação para o mínimo múltiplo comum é ajudar na resolução de adição e subtração de frações com diferentes denominadores. João Carlos gasta 1/5 do seu salário para pagar a prestação do apartamento, 1/6 para pagar os gastos com alimentação e 3/10 com as demais despesas. Sobra R$ 1.000 para aplicações financeiras. Calcule o salário de João Carlos. O primeiro passo é calcular o MMC entre 5, 6 e 10. O MMC é 30. Vamos mudar o denominador das três frações para 30. 30 dividido por 5 é igual a 6. Multiplicamos o numerador e o denominador por 6. 30 dividido por 10 é igual a 3. Multiplicamos o numerador e o denominador por 3. 30 dividido por 6 é igual a 5. Multiplicamos o numerador e o denominador por 5. Agora, multiplicamos os elementos que estão no numerador e somamos. O resultado é 20 sobre 30. 2/3 do salário do João Carlos são destinados para a prestação do apartamento e outras despesas. 1/3 é destinado a aplicações financeiras. Sabes que o João Carlos poupa R$ 1.000, portanto, utilizando a regra de 3, nós temos que o João Carlos tem um salário de R$ 3.000. Agora é com você. Vamos ver se você aprendeu o que foi apresentado nesse vídeo. Pause o vídeo, resolva o exercício e veja a resposta a seguir. Vamos fazer mais um. Pause o vídeo, resolva o exercício e veja a resposta a seguir.
Esse vídeo ensinou a você sobre mínimo múltiplo comum. Até mais!